Frota, cara, eu me lembro... 2003, eu tava na All TV, na época. All TV, lembra da All TV? Do Luquete. Lembro. E você apareceu lá. Isso. E você veio falar comigo. Não sei se você lembra, faz muito tempo isso. Puta, é muito tempo. Seu Rafinha, você puxou o assunto comigo. Eu falei, eu sou. Você faz aquele negócio daqueles clipes na internet, né? Você veio falar comigo. Eu falei, pô, faço. Aí a gente começou a conversar e você fala assim, eu não esqueço dessa história. O que eu falei? Rafinha, fiz pornô. Eu não acreditei. Não existia isso. Um artista... Era 2004. 2003, 2004. 2004, exatamente. Porque foi quando eu filmei. Isso, 2004. Fiz pornô. Não tinha lançado, não tinha nada. Na minha cabeça, na hora, eu pensei... E ainda perguntei pra ti... A pornô como, Frota? Porque aqueles bagulho do sexy time, do multishow, que fica se esfregando de pau mole, de pau mole. Aí você fala, não, porra, transei. Aí eu falei, não. Não acredito. Ele tá... Ou ele tá me mentindo... Ou ele tá delirando. Ou ele tá delirando, o bagulho da cabeça dele aqui. Você já tava naquele estilão, touca, mal encarado. Mas assim, puta papo legal. E eu falei, mas como é assim? Aí você contou uma história que eu não vou esquecer até hoje, cara. Puta merda. Que era assim, ó. Rafinha, é o seguinte, porra, me trouxeram... Era 10 mulheres. E, porra, transei... Porra, fui lá, transei e tava lá. Aí uma hora eu tava cansadão, porra, já tinha... Tava acabadaço e me vieram com um bônus, que era uma americana. Ah, é isso mesmo. Aí eu tava cansado e falei, porra, mas não posso dar pra trás. E pensei, porra, Brasil contra Estados Unidos. Isso mesmo. Brasil contra Estados Unidos. E aí, porra, falei, não. É aqui, ó, defendeu a minha bandeira. E aí, porra, comecei, pai, aí... E não cansava, e falei, porra, eu tô no auge. E aí uma hora ela falou, porra, podemos parar um pouco? E eu falei, ponto para o Brasil. É isso mesmo. E eu falei, caralho, velho, não acredito. Cara, isso mesmo. E eu ainda pensando, puta, não é verdade essa história. Foi. E depois, quando lança o caralho, eu falei, mano, o cara tava falando de verdade. E eu fiquei dividido. Foi o primeiro filme, inclusive, chamado Obsessão. Os caras trouxeram 2 americanas. Era isso, que aí você falou, porra, Brasil contra Estados Unidos. Uma mestiça e uma loura que tava acostumada a fazer filme, o caramba, papapá. Pô, eu falei, meu irmão, vai ser. E as pessoas com quem você atuou já eram da indústria, então? Já, essas 2 eram. E como é que surge esse convite? Não, cara, esse convite porque, assim, porra, minha vida naquela época você não me contou do convite, você me contou da atuação. Não foi convite, né? Eu passei por muitas coisas na minha vida e chegou... Eu sempre gostei muito de fazer sexo. E chegou uma hora que eu tava fudido e falei, porra, eu preciso... Porra, ganhar um dinheiro. E vou ganhar um dinheiro como? Vou ganhar um dinheiro, porra, vou ganhar um dinheiro como? Vou ganhar um dinheiro... Porra, já sei. Porra, vou fazer filme pornô, cara. Porque eu vou juntar o dinheiro e a vontade que eu tenho de fazer um filme pornô. Lá vou eu. Aí, porra, deixa eu ver qual é a melhor... A mais foda das produtoras, puta cheia, as brasileirinhas. Liguei lá e falei, pô, eu queria falar com o dono das brasileirinhas, é o Alexandre Frota. O cara me atendeu super bem. Era o Cleiton? Não, era o Luiz, o pica da parada. Aí eu falei, porra, queria marcar um horário contigo. Ele falou, pô, pode vir, não sei o que, coisa e tal. Aí eu cheguei, fui. Quando cheguei lá na Vila Mariana, sentei na cara dele e falei assim, ô Luiz, pouco papo. Eu quero fazer filme pornô. Aí ele ficou olhando pra minha cara e falou assim, tu não vai fazer filme pornô, cara. Tu não consegue fazer. É muito difícil pra você fazer. Você que veio. Aí ele quis falar, você que veio da Globo. Eu falei, meu irmão, esquece isso. Eu quero fazer. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. E aí ele falou, porra, tá. Aí a gente começou uma negociação. Negociamos. Desculpa te interromper. Era uma época que tinha droga? Era uma época que tinha droga, sim. Tá. Aí eu falei, pô, vamos fazer, pô, acertamos de fazer, e ele me levou para Búzios, e aí eu falei, pô, eu quero escolher, o cara vinha com um cardápio das mulheres, ó, tem essa é de Belo Horizonte, essa é de Minas, você escolhe, e aí eu comecei a fazer os filmes, não tive nenhum tipo de dificuldade, Hoje a gente mora num país muito hipócrita de falsos moralistas, né? Pessoas que têm preconceito contra você e tudo. Eu te pergunto, cara, qual foi o crime que eu cometi? Não, nenhum. Aonde que eu errei? Pois é, mas os caras de uma certa
de um certo tempo, né? Num certo momento da minha vida, os caras passaram a tentar me agredir, né, com a questão do filme pornô. Virou ator pornô, né? Como se eu tivesse feito algo de muito errado, e que eu não fiz. E todos eles assistindo, né? Pois é, e a vida é feita de escolhas, cara. E eu escolhi, fiz, sabe, não é uma coisa mais convencional? Não é. Porra, o cara fazia novela... Pois é, fazia, não faço mais. E fui fazer pornô. Te ajudou financeiramente? Me ajudou financeiramente. Te tirou do buraco? Me tirou do buraco. E fora isso... Te meteu no buraco e te tirou do buraco. E fora isso também Porra, os filmes fizeram muito sucesso. Eu chutei a porta do segmento, né, da indústria pornográfica. Atrás veio várias pessoas fazendo, os filmes venderam pra caralho, e eu, porra, me dei bem naquele momento ali, falei, porra, vambora, tamo junto, vou fazer. E o cara, porra, ele ficou, quando eu fiz o primeiro, aí ele falou, puta, o cara vai fazer. Aí ele veio o segundo, o terceiro, o quarto, e eu ia criando, fazendo os roteiros com ele. Você fazia roteiro? Não é um roteiro muito difícil de fazer, porque tu não tem que decorar texto. Né? Mas o roteiro no seguinte sentido, escolhia o tipo de aventura que ia acontecer, aonde ia acontecer, né? E tem até essa história aí das 10 mulheres, né? Porque o nome do filme era 10 Mulheres e Nenhum Segredo, entendeu? Então, aquelas coisas bem... E aí eu filmei, cara, acho que eu fiz 9 filmes, esses 9 se transformaram em 20, porque eles vão fazendo compilações, cenas inéditas, coisas que não aconteceram, e entrei na indústria. E outros artistas passaram a fazer a partir dali, né? Mas você foi o primeiro, né, cara? Mas você vê que os artistas, ninguém comenta, só comenta do Alexandre Frota. Parece que eu sou o único ator que fiz filme pornô, parece que eu passei por essa coisa, parece que eu nasci ali. Os caras tentaram uma narrativa de apagar o meu passado na TV Globo, as coisas que eu fiz, novelas e tudo que a gente já falou aqui. Isso te chateia, né? Frota? Não, isso não me chateia. Terem essa leitura? Não, isso não me chateia. Eu acho isso uma filha da putagem e acho uma hipocrisia e um preconceito fudido, porque, porra, entendeu? Se falasse que eu sacaneei alguém, que eu puxei o tapete de alguém, que eu fiz alguma coisa de errado, eu não fiz absolutamente nada de errado. Eu fiz um filme que é um segmento que lá fora tem até Oscar, irmão. Lá fora a indústria é gigantesca, entendeu? Principalmente a Alemanha, nos Estados Unidos. E você tinha noção de que poderia acontecer isso com a tua carreira quando você fez essa escolha? Não. Ou você achou que é um trabalho? Não, é um trabalho e não aconteceu nos primeiros anos. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Depois, quando eu comecei quando eu voltei para a televisão e eu comecei a dar uma pincelada de que eu ia entrar na política, aí começou o bombardeio. Ator pornô, porque ator pornô, porque ator pornô. Primeiro veio da parte da esquerda. A esquerda que tem o diálogo, que temos que viver um país plural, temos que respeitar todas as diferenças, somos todos iguais, né? Enfim, a esquerda que tinha isso, a esquerda veio me massacrando, porque eu estava muito forte no radicalismo do bolsonarismo. Então eles vieram... Estava abraçado no saco do homem, vai. Exatamente. Aí a esquerda veio me massacrando com isso. Aí, quando eu me torno deputado federal, e eu sou o primeiro a abrir do Bolsonaro, e eu abri diálogo com a esquerda, aí foi o bolsonarismo que veio com o mesmo papo que a esquerda veio antes. Não, ator pornô, sabia, nunca foi conservador, não sei como que o Bolsonaro quis, do lado dele, não sei o que, coisa e tal. Então, assim, a gente mora num país que realmente as pessoas falam uma coisa, mas fazem outra, né? É um país moralista, hipócrita, e pra caramba, nós dois passamos por uma situação... Nós dois passamos por uma situação muito foda por causa da esquerda, por causa do senhor Jean Willis e por causa da dona Sâmia Bonfim, que hoje é deputada federal comigo lá em Brasília, porque, porra, eu fui contar uma piada no seu programa, você lembra disso? Lembro, claro. E contei essa piada e o Jean Willis estava assistindo e ele resolve tirar a Band do ar, processar você, pedir a sua demissão e a minha prisão. Eu acho, sim, eu lembro Você disso. lembra desse claro episódio? Lembro, claro e esse episódio marcou muito, porque
porque durante muito tempo eu fiquei marcado como um estuprador. O Frota é estuprador, o Frota Por causa dessa história? Por causa dessa história. Porque eles quiseram falar que, porra, aquela história fictícia que eu te contei, eles quiseram transformar numa história real. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que eu tenho uma cagada nisso aí, viu? Eu acho que tem uma cagada minha de não ter deixado claro que aquela história não era de verdade. Pois é, mas... Eu acho que uma cagada minha, talvez também sua na maneira de contar. Eu acho que a gente não deixou claro que aquilo era uma história do show. E eu, inclusive, fiz um meia-culpa depois disso. Eu lembro disso. E foi muito claro, dizendo assim, gente... Eu não trago o Frota aqui pra contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Claro. O Frota tem as histórias dele. Claro. Mas foi cagada minha não ter explicado que essa história era uma história fictícia, que isso nunca tinha acontecido. Porque realmente a história era pesada. Mas eles... Mas eu também conto um monte de história pesada. Eles transformaram isso numa narrativa que quase parecia verdadeira. Chegou um momento que eu fiquei até com medo do Gugu achar a Mãe de Santo e trazer a Mãe de Santo no programa dele e falar, olha, encontrei depois de tantos anos a Mãe de Santo. Se já achou os caras do PCC, não vai achar os caras da Mãe. Pois eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei com medo disso. Eu cheguei a ter que ligar para a Associação, Federação Nacional da Religião Afro. E, Rafinha, eu achei o presidente... Era uma história, só pra resumir rapidamente, era basicamente uma história que o Frota contava no show, em que ele transava com uma mãe de santo, a mãe de santo apagava no meio da trans, era um negócio... era realmente uma história... Era uma história fictícia, mas era uma história pesada. Né? E aí, o que aconteceu? Eu liguei um dia pra essa federação e o presidente que atendeu, o cara falou, eu sabia que você ia me ligar um dia. E aí eu expliquei toda a história para ele. Você acredita que eu fui me desculpar? Teve uma grande festa de todas as religiões afrodescendentes e eu fui das religiões afro e eu fui nessa coisa, fui pedir desculpa para os caras, fui pedir desculpa para as mães de santo, fui pedir desculpa para todos que gostam e que fazem parte dessa religião e explicar para os caras. E ali, Rafinha, estava nascendo talvez essa perseguição, esse patrulhamento de várias outras coisas, de várias outras pessoas que passaram por várias situações de você não poder falar alguma coisa, ser interpretado ou não ser interpretado, mas prepararem uma armadilha para você.